Bem-vindo à Biblioteca Sólida. Hoje vamos ler O Cérebro que se Transforma, de Norman Doidge, uma obra que revela a descoberta revolucionária da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar e se adaptar. Através de pesquisas científicas e histórias inspiradoras, este livro desafia a ideia de que o cérebro é uma estrutura fixa e imutável, mostrando como ele pode se transformar para superar lesões, doenças e até mesmo expandir suas habilidades. Prepare-se para explorar como a neurociência está redefinindo o que é possível, abrindo caminhos para a cura, a aprendizagem e a evolução humana. Aperte o play e descubra como o cérebro é, verdadeiramente, uma máquina de se reinventar. Se inscrevam no canal e vamos para o texto. Capítulo 1. Uma mulher em constante queda. Cheryl Shields se sente em queda constante. E como se sente caindo, ela realmente cai. Quando se levanta sem apoio, segundos depois, parece estar à beira de um precipício, prestes a despencar. Primeiro, sua cabeça oscila e tomba para o lado. Seus braços se estendem, tentando estabilizar a postura. Logo, todo o seu corpo se move caoticamente de um lado para o outro. Parece que ela está andando em uma corda bamba, oscilando freneticamente naquele momento em que vai perder o equilíbrio. Só que seus pés estão bem plantados no chão, com as pernas separadas. Ela dá a impressão de que tem medo não apenas de cair, mas também de ser empurrada. Você parece alguém cambaleando numa ponte, eu disse. Sim, me sinto como se fosse pular, embora não queira fazer isso. Observando-a mais de perto, posso ver que, enquanto tenta se manter imóvel, ela se desloca como se uma turba de arruaceiros invisíveis a estivesse empurrando. Primeiro de um lado, depois de outro, tentando cruelmente derrubá-la. Só que essa gangue, na verdade, está dentro dela, fazendo-a agir dessa forma pelos últimos 5 anos. Quando Cheryl tenta andar, precisa se apoiar numa parede, mas ainda assim, cambaleia como uma bêbada. Para Cheryl, não existe paz, mesmo depois que cai no chão. O que você sente quando cai? Perguntei a ela. A sensação de queda desaparece depois que você pousa? Há ocasiões, diz Cheryl, em que literalmente perco a sensação do chão e um alçapão imaginário se abre e me engole. Mesmo depois de ter caído, ela ainda se sente caindo num abismo infinito. O problema de Cheryl é que seu aparelho vestibular, o órgão sensorial do sistema de equilíbrio, não está funcionando como deveria. Ela fica muito cansada, e essa sensação de queda livre a enlouquece, porque ela não consegue pensar em mais nada. Cheryl tem medo do futuro. Assim que seu problema começou, ela perdeu o emprego de representante de vendas internacionais e agora vive com uma aposentadoria por invalidez de $1.000 mensais. Tem um medo recente de envelhecer e sofre de uma forma rara de ansiedade que não possui nome. Um aspecto tácito, porém profundo, de nosso bem-estar se baseia em ter um senso de equilíbrio que funcione normalmente. Na década de 1930, o psiquiatra Paul Schilder estudou como um senso saudável de ser e uma imagem corporal estável estão relacionados com a percepção vestibular. Quando falamos sobre como nos sentimos seguros ou inseguros, equilibrados ou desequilibrados, arraigados ou desarraigados, fundados ou infundados, estamos falando uma linguagem vestibular, cuja verdade só é plenamente evidente em pessoas como Cheryl. Não é surpreendente que pacientes com esse distúrbio costumem desmoronar psicologicamente e que muitos deles cometam suicídio. Temos sentidos que desconhecemos, até que os perdemos. O equilíbrio é um sentido que normalmente funciona tão bem, de forma tão suave, que sequer é relacionado entre os 5 descritos por Aristóteles, sendo então ignorado por séculos. O sistema de equilíbrio confere nosso senso de orientação no espaço. Seu órgão sensorial, o aparelho vestibular, consiste em 3 canais semicirculares no ouvido interno que nos dizem quando estamos de pé e como a gravidade afeta nosso corpo, detectando o movimento no espaço tridimensional. Um canal detecta o movimento no plano horizontal, outro no plano vertical
e o terceiro percebe quando estamos andando para a frente ou para trás. Os canais semicirculares contêm células ciliadas imersas em um fluido. Quando mexemos a cabeça, o fluido abala os cílios que mandam um sinal ao nosso cérebro, informando que aumentamos nossa velocidade numa determinada direção. Cada movimento exige um ajuste correspondente do resto do corpo. Se mexermos a cabeça para a frente, nosso cérebro comandará o ajuste do segmento apropriado do corpo para que inconscientemente possamos compensar essa mudança em nosso centro de gravidade e manter o equilíbrio. Os sinais do aparelho vestibular correm por um nervo para um aglomerado especializado de neurônios chamado de núcleo vestibular, que os processa e envia comandos a nossos músculos para que se ajustem. O aparelho vestibular também tem uma forte ligação com o nosso sistema visual. Quando você corre atrás de um ônibus, sua cabeça sobe e desce, mas você consegue manter o ônibus em movimento no centro de seu campo visual porque seu aparelho vestibular envia mensagens ao cérebro, dizendo-lhe a velocidade e a direção em que você está correndo. Esses sinais permitem que o cérebro gire e ajuste a posição dos globos oculares para que continuem orientados para o alvo, o ônibus. Cheryl e eu estamos na companhia de Paul Bach e Rita, um dos primeiros a entender a plasticidade cerebral, e da sua equipe, em um dos seus laboratórios. Cheryl deposita muitas esperanças no experimento de hoje. Ela é estoica, mas receptiva ao seu problema. Yuri Danilov, o biofísico da equipe, faz os cálculos a partir dos dados colhidos sobre o aparelho vestibular de Cheryl. Ele é russo, extremamente inteligente e tem um forte sotaque. Ele diz: Cheryl é paciente que perdeu o sistema vestibular 95% a 100%. Por qualquer padrão convencional, o caso de Cheryl é irremediável. A visão convencional é de que o cérebro é constituído de um grupo de módulos de processamento especializados, geneticamente programados para realizar funções específicas, cada uma delas desenvolvida e refinada por milhões de anos de evolução. Agora que seu aparelho vestibular está danificado, a probabilidade de Cheryl recuperar o equilíbrio não é maior do que a de uma pessoa recuperar a visão depois que a retina sofreu danos. Mas hoje, tudo isso vai ser contestado. Ela está usando um capacete de operário com buracos na lateral, contendo um dispositivo chamado acelerômetro. Depois de lamber uma fina tira de plástico com pequenos eletrodos, ela a coloca na língua. O acelerômetro no capacete envia sinais para a fita, e os dois são conectados a um computador próximo. Ela ri de como fica com o capacete, porque se eu não rir, vou chorar. Essa máquina é um dos protótipos bizarros inventados por Bach e Rita. Substituirá o aparelho vestibular e mandará sinais de equilíbrio a seu cérebro a partir da língua. O capacete pode reverter o pesadelo atual de Cheryl. Em 1997, depois de uma histerectomia de rotina, Cheryl, então com 39 anos, teve uma infecção pós-operatória e tomou o antibiótico gentamicina. Sabe-se que o uso excessivo de gentamicina envenena as estruturas internas do ouvido e pode ocasionar perda de audição, que Cheryl não tem, zumbidos nos ouvidos, que ela tem, e destruir o sistema de equilíbrio. Mas como a gentamicina é barata e eficaz, ainda é receitada, embora geralmente só por um curto período de tempo. Cheryl diz que recebeu o medicamento muito além da dosagem recomendada, e assim passou a integrar a pequena tribo das vítimas da gentamicina, conhecidas entre eles como os wobblers, oscilantes. De repente, num dia, ela descobriu que não conseguia mais ficar de pé sem cair. Ela virava a cabeça e todo o quarto se movia. Cheryl não conseguia entender se era ela ou as paredes que provocavam o movimento. Por fim, ela se colocou de pé, apoiando-se na parede, e pegou o telefone para falar com o médico. Quando chegou ao hospital, os médicos fizeram vários exames para avaliar sua função vestibular. Despejaram água gelada e quente em seus ouvidos e a inclinaram numa mesa. Quando lhe pediram para ficar de pé com os olhos fechados, ela caiu. Um médico disse a ela: "Você não tem função vestibular."
Os exames mostraram que só lhe restavam 2% da função. Ele foi tão indiferente, disse ela. Parece um efeito colateral da gentamicina. Nesse momento, Cheryl ficou emotiva. Por que diabos não me falaram isso? É permanente, disse ele. Eu estava sozinha. Minha mãe tinha me levado ao médico, mas saíra para pegar o carro e esperava por mim na frente do hospital. Minha mãe perguntou, vai ficar tudo bem? E eu olhei para ela e disse, é permanente. Isso nunca vai passar. Devido à ruptura da ligação entre o aparelho vestibular de Cheryl e seu sistema visual, seus olhos não conseguem acompanhar suavemente um alvo móvel. Tudo o que vejo treme como um vídeo amador ruim, diz ela. É como se tudo que olho fosse de gelatina e a cada passo que dou tudo oscila. Embora ela não consiga acompanhar objetos em movimento com os olhos, a visão é o único meio que ela tem para saber que está de pé. Nossos olhos nos ajudam a saber onde estamos no espaço, fixando linhas horizontais. Quando as luzes se apagam, Cheryl imediatamente cai no chão. Mas a visão acaba sendo uma muleta muito pouco confiável, porque qualquer tipo de movimento realizado diante dela, até uma pessoa estendendo a mão, exacerba a sensação de queda. Até os zigue-zagues num tapete podem fazê-la tropeçar, por iniciar uma série de falsas mensagens que a levam a pensar que está torta, quando não é verdade. Ela também sofre de cansaço mental, por ficar em alerta máximo constante. É preciso muita energia cerebral para manter a posição ereta, energia que é desviada de funções mentais, como a memória e a capacidade de calcular e raciocinar. Enquanto Yuri está preparando o computador para Cheryl, peço para experimentar a máquina. Coloco o capacete de operário e na boca o dispositivo de plástico com eletrodos, chamado de tela lingual, achatado e cuja espessura não é maior do que a de um chiclete. No capacete, o acelerômetro ou sensor detecta movimentos em 2 planos. Quando eu aceno a cabeça, o movimento é traduzido em um diagrama na tela do computador, permitindo que a equipe o monitore. O mesmo diagrama é projetado em uma minúscula matriz de 144 eletrodos implantados na tira plástica em minha língua. Quando volto para a frente, os choques elétricos que parecem bolhas de champanhe estourando na ponta de minha língua dizem-me que estou curvado para a frente. Na tela do computador posso ver onde está minha cabeça. Quando volto para trás, sinto o redemoinho de champanhe numa onda suave no fundo da língua. O mesmo acontece quando tombo para o lado. Depois fecho os olhos e experimento sentir com a língua meu caminho no espaço. Logo esqueço que a informação sensorial está vindo de minha língua e consigo me localizar no espaço. Cheryl pega o capacete de volta, encostando-se na mesa para manter o equilíbrio. Vamos começar, diz Yuri, ajustando os controles. Cheryl coloca o capacete e fecha os olhos. Afasta-se da mesa, mantendo 2 dedos encostados nela. Cheryl não cai, embora não tenha nenhuma indicação do que está acima ou abaixo, a não ser o redemoinho das bolhas de champanhe na língua. Ela tira os dedos da mesa. Não está mais cambaleando. Ela começa a chorar. Um rio dessas lágrimas que vem depois de um choque. Ela pode se soltar, agora que está com o capacete e se sente segura. Na primeira vez em que colocou o capacete, a constante sensação de queda a deixou, pela primeira vez em 5 anos. Seu objetivo hoje é ficar de pé, solta, por 20 minutos, com o capacete, tentando manter-se centrada. Para qualquer um, e mais ainda para um oscilante wobbler, ficar de pé imóvel por 20 minutos requer o treinamento e a habilidade de um guarda do Palácio de Buckingham. Ela parece tranquila, faz pequenas correções. Parou de oscilar e os demônios misteriosos que pareciam estar dentro dela, empurrando-a e a atropelando, desapareceram. Seu cérebro está decodificando sinais do aparelho vestibular artificial. Para ela, esses momentos de paz são um milagre. Um milagre neuroplástico, porque de algum modo a sensação de formigamento na língua, que normalmente segue para a parte do cérebro chamada córtex sensorial, a camada fina na superfície do cérebro que processa o tato, achou um novo caminho cerebral para alcançar a área encefálica que processa o equilíbrio. Agora estamos trabalhando num dispositivo que seja pequeno o bastante para que fique escondido na boca, diz Baki Rita,
como um aparelho ortodôntico. Este é o nosso objetivo. Com isso, Cheryl, e qualquer um que tenha este problema, poderá ter sua vida normal restaurada. Pessoas como Cheryl devem poder falar e comer sem que ninguém perceba que estão usando o dispositivo. Mas isto não vai afetar só as pessoas lesadas pela gentamicina, continua ele. Ontem li um artigo no New York Times sobre as quedas dos idosos. Os idosos têm mais medo de cair do que de ser assaltados. 1/3 dos idosos cai e, por medo de cair, eles ficam em casa, não usam as pernas e se tornam fisicamente frágeis. Mas acredito que parte do problema seja que o sentido vestibular, assim como a audição, o paladar, a visão e nossos outros sentidos, começa a enfraquecer com a idade. Esse dispositivo poderá ajudá-los. Está na hora, diz Yuri, desligando o aparelho. Eis agora a segunda maravilha neuroplástica. Cheryl retira o dispositivo da língua e o capacete, abre um largo sorriso, fica de pé livremente com os olhos fechados e não cai. Depois abre os olhos e, ainda sem tocar a mesa, ergue um pé do chão para se equilibrar somente no outro. Eu adoro esse homem, diz ela, e vai dar um abraço em Bach-e-Rita. Cheryl volta para perto de mim. Está transbordando de emoção, dominada pela sensação do mundo novamente sob seus pés, e me abraça também. Sinto-me ancorada e estável. Não tenho de pensar onde estão meus músculos. Na verdade, posso pensar em outras coisas. Ela se volta para Yuri e lhe dá um beijo. Preciso destacar porque isso é um milagre, diz Yuri, que se considera um cético empírico. Ela praticamente não tem sensores naturais. Nos últimos 20 minutos, demos a ela um sensor artificial. Mas o verdadeiro milagre é o que está acontecendo agora, quando retiramos o dispositivo, e ela fica sem aparelho vestibular natural nem artificial. Estamos revelando alguma força dentro dela. Na primeira vez em que experimentaram o capacete, Cheryl o usou por apenas 1 minuto. Eles perceberam que depois que o capacete foi retirado, houve um efeito residual de cerca de 20 segundos, 1/3 do tempo em que ela tinha usado o dispositivo. Depois Cheryl usou o capacete por 2 minutos, e o efeito residual foi de cerca de 40 segundos. Em seguida, eles continuaram até chegar a 20 minutos, esperando um efeito residual de uns 7 minutos, mas em vez de durar 1/3 do tempo, durou o triplo, 1 hora inteira. Hoje, segundo Bach-e-Rita, eles estão verificando se 20 minutos a mais no dispositivo levará a uma espécie de efeito de treinamento, de modo que o efeito residual dure ainda mais. Cheryl começa a fazer palhaçadas e a se exibir. Posso andar como uma mulher de novo. Isso não deve ser importante para a maioria das pessoas. Mas para mim, significa muito não ter de andar com os pés tão separados. Ela sobe numa cadeira e pula. Curva-se para pegar coisas no chão, para mostrar que pode endireitar o corpo. Da última vez consegui pular corda durante o tempo residual. O incrível, diz Yuri, é que ela não só mantém a postura. Depois de algum tempo com o dispositivo, ela se comporta quase normalmente. Equilibra-se em uma viga. Dirige um carro. Há a recuperação da função vestibular. Quando ela mexe a cabeça, pode manter o foco no alvo. A ligação entre os sistemas visual e vestibular também foi recuperada. Levanto a cabeça e vejo que Cheryl está dançando com Bach-e-Rita. E é ela que conduz. Como Cheryl consegue dançar e recuperar o funcionamento normal sem o auxílio da máquina? Bach-e-Rita aponta vários motivos. Primeiro, seu aparelho vestibular danificado está desorganizado e ruidoso, mandando sinais aleatórios. Assim, o ruído do tecido danificado bloqueia qualquer sinal enviado pelo tecido saudável. O aparelho ajuda a reforçar os sinais dos tecidos saudáveis. Ele crê que o aparelho também ajuda a recrutar outras vias, e é aí que entra em jogo a plasticidade. O sistema cerebral é composto de muitas vias neurais, ou neurônios, que são conectados a outros e trabalham juntos. Se determinadas vias-chave são bloqueadas, o cérebro usa vias mais antigas como desvios. Entendo da seguinte maneira, diz Bach-e-Rita. Se você estiver dirigindo daqui até Milwaukee e a ponte principal tiver sumido, primeiro você ficará paralisado. Depois, pegará estradas secundárias antigas passando pelo campo.
Mais tarde, à medida que usar mais essas estradas, você achará caminhos mais curtos para chegar onde quer e começará a viajar mais rápido. Essas vias neurais secundárias são desmascaradas ou expostas e fortalecidas pelo uso. Costuma-se pensar que esse desmascaramento é uma das principais maneiras de o cérebro plástico se reorganizar. O fato de que Cheryl, aos poucos, estende o efeito residual sugere que a via desmascarada está ficando mais forte. Bach Rita espera que, com o treinamento, Cheryl seja capaz de estender mais ainda a duração do efeito residual. Alguns dias depois, Bach Rita recebeu um e-mail de Cheryl, no qual ela relatava a duração do último efeito residual obtido na sua casa. Tempo residual total: 3 horas, 20 minutos. A oscilação começa em minha cabeça, como sempre. Tenho dificuldade de encontrar as palavras e, como se minha cabeça boiasse, cansada, exausta, deprimida. Uma dolorosa história de Cinderela. Deixar a normalidade é muito difícil. Quando acontece, ela sente que morreu, voltou à vida e morreu de novo. Por outro lado, 3 horas e 20 minutos depois de apenas 20 minutos na máquina, é um tempo residual 10 vezes maior do que o tempo no dispositivo. Ela é a primeira wobbler a ser tratada, e mesmo que o tempo residual nunca fique maior, agora poderá usar o dispositivo brevemente 4 vezes por dia e ter uma vida normal. Mas há um bom motivo para esperar mais, pois cada sessão parece treinar seu cérebro a estender o tempo residual. Se continuar assim... E continuou. No ano seguinte, Cheryl usou o dispositivo com mais frequência, para conseguir alívio e aumentar seu efeito residual, que progrediu até várias horas, até dias, e mais tarde, até 4 meses. Hoje ela não usa mais o dispositivo e não se considera mais uma wobbler.